estamos aqui na tua casa reunidos. Nesta noite precisamos, ó Pai, da tua presença. Amado Salvador, aqui somos gratos porque o Senhor, aleluia, é a nossa força. Toma o primeiro lugar nesta reunião. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar mesmo. Vamos. Bom, José, venha cantar. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, nós estamos num grupo reduzido, né? Muitos que estão enfermos, né? Não podem vir. Igual a mãe do nosso irmão aí, está operada. Mas Deus vai dar força. E no 48 da Paquistão, com a autorização do pastor, iremos louvar ao Senhor com o hino 48 da Paquistão. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu rei, eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia, o triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas gostoso veio o dia do triunfo do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus e aleluia. Lute para que você também chegue lá. A porta é estreita e nós devemos entrar pela porta estreita. Graças a Deus que aqui é a porta estreita, aqui se diz, aqui se lê a vida, aqui é a palavra de Deus, aqui não tem meio termo não, aqui é ou é crente ou não é, pois o pastor não alisa a cabeça de ninguém, ele fala o que tem que falar, pega para si quem quiser, mas é a palavra de Deus que é pregada neste lugar, amém? 127 da nossa aba cristã. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por
me a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Glória a Deus, é assim, né, irmãos? Nós devemos alegrar, atendendo o mandado do Senhor. Ele manda, nós temos que obedecer, pois Ele é dono de todos nós, Ele é dono das nossas vidas. Então, o Mestre manda, nós devemos obedecer. Amém? Amém. Louvor da harpa de número 8. Louvor da harpa de número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há
nem mais humilde, mais benigno. Não, não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém, irmãos? Graças a Deus, é só Ele mesmo, né? Nossos internautas que sejam abençoados também através desse culto nesta noite. E se inscreva no canal do nosso irmão Alex Serafim. Amém? E acompanhe o nosso trabalho da Assembleia de Deus, Ministério Brejinho, Pernambuco, sobre os cuidados pastoreados pelo nosso pastor José Maria da Silva. Deus abençoe os irmãos. Aleluia! Em nome de Jesus. Oh, amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos dado para Jesus, convido aos irmãos para ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias. Nosso irmão Gilberto vai fazer a leitura da palavra. Aleluia. Também saúdo a amada igreja por Pai do Senhor. Amém. Conforme nos orienta o nosso pastor, glória seja dado ao nosso Senhor por nos estarmos fazendo a leitura conforme nos orienta Ele. Amém? Glória a Deus. Nós vamos lermos aqui em Mateus, Evangelho de Mateus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 5. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. ao nome daquele que vive e reina para sempre. Amém? No capítulo
de número 5, primeiro diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguiram e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Aleluia. Meus amados, nós iremos orar pelos irmãos que não puderam vir, os que não veio. Provavelmente a minha esposa não foi vir, está em onde que ela está com a dor na perna, no joelho, e estava quase sem poder caminhar. Então, irmão, orem pelos irmãos que estão enfermos, para o Senhor repreender a enfermidade e continuar o abençoando. Nossa irmã Mariquinha, falei também que foi operado, para Deus continuar o abençoando. Certo, irmão? Maravilhoso Deus, o Pai, o agradecido por estarmos aqui. Aleluia. Trocado mais uma vez unido para nos alegrarmos. Oh, estamos, Senhor, aqui pedindo a tua ajuda, a tua presença nesta reunião. Pai, aqui estamos e precisamos, meu Deus, da tua palavra, precisamos da tua presença, precisamos, meu Deus, que o Senhor visite a cada um aqueles que não puderam vir aqui, que estejam enfermos, que o Senhor, aleluia, o abençoe, aleluia, a cada um, e assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar para Jesus, né? A Bíblia diz que quem está alegre, Aleluia. canta. Continue alegre. Glória a Deus. Porque se eu na igreja estou alegre, Aleluia. cara, permaneço alegre, no trabalho continue alegre, viajando continue alegre. E a Bíblia diz que toda honra seja para Jesus. Amém, irmão? Então vamos dar o melhor nesta noite para Jesus e com certeza Deus, aleluia, irá nos abençoar. Glória. Vamos cantar, meu amado. Me ajuda que eu estou um pouco meio rouco, mas a gente vai adorar a Deus. Tá certo? O hino 46. Com perdão real, vos entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem aprendei o seu pendão, firme sempre até morrer. Transformados já os negros batalhões do grande usurpador,
de bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao terreiro seu pendão, firme sempre até morrer, que receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao terreiro seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos aos Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo pronto a sofrer, bem ao terreiro seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Aleluia. É isso que precisamos ser os firmes. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 58 e 57, ele diz: seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa, sabendo que neste trabalho Deus continuará velando por nós. Então seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E com certeza Deus tem recompensa, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Aleluia. Se assim o fizemos. Amém? Vamos ouvir nosso irmão Vital trazer nesta noite uma palavra e a igreja continua orando para que o Senhor nos ajude. Então precisamos ser leais ao Senhor e com certeza Deus o proverá. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Meu Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mas não é motivo de nós estarmos aqui na presença de Deus para nós glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, no qual Ele veio e trouxe a salvação eterna Aleluia. para todos nós que somos crentes. Glória a Deus. Estou satisfeito com o menino que veio hoje, novo convertido, veio fazer o papel dele mesmo, como prometeu de vir. Seja bem-vindo, viu? Aqui é o lugar certo do crente sobreviver. Então, amados irmãos, quero cantar o hino para a honra e a glória do nosso Deus. O hino é o 292, qual o preço do perdão? Nós pagamos preço, mas nós somos crente arrependido. A Bíblia diz que o crente arrependido, ele se arrepende e vai subir nas escadas do céu. Aleluia.
Se não tiver perdão e arrependimento, fica difícil de se encontrar com Deus. Irmão Gilberto, você ajuda nós e incluindo aí. Qual preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo. Porque limpa o coração, só o sangue de Jesus Cristo. Qual poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Vai resgate eficaz, só o sangue de Jesus Cristo. Que nos dá santidade e paz, só o sangue de Jesus Cristo. Qual poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Sempre pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo. E do mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Lá no céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Que me deu graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual poder real que limpa todo mal e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Mas, irmão, Glória a Deus. para limpar o mal do pecador, é preciso que o homem se converta, aceite Jesus como o Salvador da vida, e quando ele passar a tomar o sangue de Jesus Cristo de 30 em 30 dias, ele veria a glória do Senhor, se manter a lei do Senhor. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler os 2 versículos. Glórias ao teu nome. Quero que os irmãos abrem suas Bíblias lá em São Lucas, capítulo 3, Glórias ao teu nome. capítulo 3 e o versículo 21. Você vai ver uma história verídica do batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo se batizou-se com quase 30 anos. E a Bíblia diz que quando ele saiu do batismo, o Espírito Santo desceu do céu, tomou ele pelas mãos e ele viu a glória do seu Pai. Então, a Bíblia diz aqui, no versículo 21, capítulo 3, versículo 21, ele diz assim, diz: e aconteceu que como todos o povo se batizava, e sendo batizado, tendo também Jesus, orando ele, e o céu se abriu. Jesus, quando desceu às águas, a Bíblia diz que quando ele saiu das águas, ele orou ao Pai. E quando ele orou ao Pai, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e a glória de Deus desceu sobre o Filho de Deus. E no versículo 22 ele disse: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma comparece como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem a ti tenho comprado. Então o Espírito Santo desceu, mandado pelo Pai, que é Deus,
chegou até Jesus Cristo, aonde ele estava no Rio Jordão. Jesus já tinha se batizado, mas a oração é muito importante. E quando ele saiu da água, ele começou a orar ao Pai. E a resposta o Espírito Santo trouxe do céu. Então, nessa noite, meus amados irmãos, por poucos números que tem aqui, persevere. E a lição de ontem foi a perseverança. E é preciso que nós persevere nas coisas do Senhor, para que nós tenhamos vida e vida eterna com Jesus de Nazaré. Mas preciso que nós descemos as águas, aqueles novos convertidos, para conversar com o nosso Deus, que precisa fazer a vontade do Pai. É por isso que nós fazemos essa parte tão misericordiosa, que nós não merecíamos. A Bíblia diz que nós não merecíamos nada, não. Mas quando Deus chama, a gente atende o chamado de Deus, muitas vezes está perdido. Olha, amados irmãos, eu quero contar um pequeno testemunho, porque hoje está tempo, né? Tem muito tempo aí. A primeira vez que eu entrei nesse mesmo ministério, foi na Assembleia de Deus de Belém. Foi lá em Sobradinho da Bahia. Eu passei 4 anos lá, na barragem. E um crente daqui de São José do Egito disse: vamos para a igreja. E ficou me acelerando: vamos para a igreja, amigo de quarto de alojamento. E quando foi um dia, eu disse: eu vou mais tudo. Aí lá nesse povoado, que se chama São Joaquim, em Sobradinho, ele tinha montado uma igreja da Assembleia de Deus de Belém, que é essa daqui. E eu passei, indo de 8 em 8 dias mais ele, passamos ainda passei uns 2 meses mais ele. Mas parece que Deus queria me chamar para o mesmo ministério. Eu não fugi de igreja. Eu estou com 23 anos nessa casa, mas nunca visitei uma igreja. Nem visitei a igreja que atual eu vivia nela, eu não posso nem dizer, e nem visitei outras congregações de maneira alguma. Do jeito que eu saí de Sobradinho e fui para Brasília, passei mais de 6 anos em Brasília, fui para o mundo. Mas quando cheguei aqui, Deus disse: eu preciso de você, você vai voltar para o mesmo ministério, Assembleia de Deus de Belém. Não é Belém do Pará, é Belém da tribo de Judá. Estou aqui contando esse testemunho, e do primeiro dia que eu me converti aqui em Belém, a segunda vez, até hoje, sei o que eu sou, Deus sabe o que eu sou, Deus sabe o que eu sou, porque só Deus sabe do teu pensamento, somente Deus sabe. Agora, o que eu quero te dizer, amados irmãos, que é muito bom servir a Deus, é muito bom. É nós que não agradecemos a Deus nada. Muitas das vezes nós deixamos Deus no recanto para seguir o mundo. A recompensa vem. Se você estiver na casa de Deus, Deus vai te dar a recompensa. Mas se você estiver na boca do mundo, você também vai ter recompensa do outro lado. É por isso que não é melhor nós servir a Deus do que servir o mundo. Eu quero agradecer a oportunidade que recebi nessa noite e quero que os irmãos orem por mim, para eu manter nessa casa, para eu manter nos dias de orações, manter no dia de doutrina, manter no dia de culto, de ensino. Isso aí vai da vontade de Deus. E lá atrás a ajuda dos irmãos, eu quero chegar lá em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Oh, glória a Deus. O hino 300.
Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todos os que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao Caio Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta zoará do nosso Criador, a igreja se levará dos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que vi a Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém. Amém, nosso irmão Alex. E a igreja vai orando. Glória a Deus. Então precisamos de avançar. Precisamos de caminhar. Aleluia. Me saúdo a todos nesta noite com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos amados irmãos que estamos felizes por ter chegado até a casa do nosso Deus. Sabemos que o inimigo trabalhou muito para você não chegar até aqui, mas você chegou. E sou grato por isso, porque você chegou para ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fortalece o crente, é a palavra de Deus que levanta aquele que está caído, é a palavra de Deus que nos dá vida e vida com abundância. Então é nessa palavra que eu me alegro em saber que Deus tem preparado nesta noite o melhor para cada um de nós. E o melhor é a palavra de Deus. Você que está nos assistindo também pelo nosso canal aí no YouTube, se sinta agraciado pela palavra do nosso Deus. Nós temos sempre mencionado a palavra do Senhor e transmitido através das mídias digitais, tanto nos canais do Instagram, tanto no YouTube,
E a palavra de Deus ela está expandindo para muitos países e lugares. E aonde a palavra do Senhor chegar nesta noite, que ela chegue com poder e grande glória. Que ela chegue para te animar, né? Nós não podemos estar desanimados, nós temos que estar animados porque esperamos o grande dia, a volta do nosso Deus. Então esse é o intuito da igreja. A Bíblia diz que a igreja que ora ela tem vitória. E nós continuamos orando, nós continuamos agradecendo a Ele, porque Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo. Com certeza, cada um de nós estamos aqui porque Deus preparou o melhor. Deus preparou algo especial para cada um de nós nesta noite. E é nesse intuito de adoração, é nesse intuito, aleluia, louvado seja Deus. Sei que é pouco, aleluia, os que estão aqui nesta noite, mas a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei presente. O importante é o Senhor estar presente nesta reunião, porque com Ele a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Então, o importante é que o louvor, que a adoração, que a palavra seja destinada direto do trono do nosso Deus. Quero deixar uma breve reflexão, serei breve em minhas palavras, e eu quero dizer aos amados irmãos que Deus tem sempre algo para nós, algo de um fortalecimento espiritual, algo de um crescimento espiritual, algo que transforma o homem a caminhar. E precisamos caminhar adiante, aleluia, dos problemas, adiante das situações que passamos cada dia. Nós temos um Deus que vela pela sua palavra. Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 26. Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo 26. Nos diz a palavra do Senhor nesta noite. E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvides os meus mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheces. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles daquele do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gigal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão, para eles entrardes e possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis, tendo, pois, cuidado de fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Amém? Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos, nos últimos dias, tempos trabalhosos, tempos difíceis, e quando olhamos para a palavra do nosso Deus, nós vemos o Senhor, Ele falando das bênçãos maravilhosas para o seu povo. Deus, Ele coloca, aleluia, para aquele povo em Deuteronômio, aleluia, algo especial, a bênção. E nós sabemos que a bênção nós só encontramos quando estamos diante do nosso Deus. A bênção nós só encontramos adiante, aleluia, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E Deus, meus amados irmãos, nesse texto que eu li, Ele vai falar sobre a maldição. Quando olhamos para o texto, quando olhamos para a palavra, nós vemos que muitos deixaram de adorar a Deus, que muitos deixaram de adorar a Deus, e a
passaram a adorar outros deuses. E quando olhamos, aleluia, louvado seja Deus, veja que Deus ele tem sempre o melhor. Deus, quando falou ali com Moisés, era para alentar aquele povo, aleluia, Deus escolhesse, aleluia, entre a bênção e a maldição. E nós vemos que nesses outros tempos, o povo tem escolhido mais a maldição do que escolher a bênção do nosso Deus. Deus colocou, meus amados irmãos, diante do seu povo a escolha. Veja, Deus ele dá a você um livre-arbítrio. Deus ele dá a você a escolha, aleluia, de você escolher. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho, aleluia, quando eu vejo, aleluia, o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me lembro e vejo uma mulher chamada, aleluia, Maria, ao qual escolheu a boa parte, que é a palavra de Deus. E eu vejo, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, dá, aleluia, essa oportunidade diante do seu povo, deles escolher a bênção ou a maldição. Mas ele fala abertamente, aleluia, a Moisés, aleluia, falando para aquele povo, dizendo: olha, Moisés, se eles observarem atentamente o que diz a minha palavra, se eles obedecerem a palavra de Deus, se eles obedecerem, Moisés, aleluia, o que eu tenho ordenado para eles, o que eu tenho para eles é muito melhor do que a maldição, é muito melhor, aleluia, do que a perdição, porque Deus ele não quer que o homem e nem a mulher se perca, mas que eles venham, aleluia, se arrepender, aleluia, dos maus que têm praticado e servir ao Deus vivo. Então Deus coloca, aleluia, a sua palavra, aleluia, falando ali com Moisés, dizendo abertamente através do texto, aleluia, se esse povo Moisés, aleluia, permanecesse, aleluia, separado, aleluia, do pecado, separado ali da desobediência, da iniquidade, das nações, aleluia, e voltasse, aleluia, para mim, as bênçãos de Deus, aleluia, viria e ficaria sobre eles, porque o que eu tenho, aleluia, para a igreja, o que eu tenho para o meu povo é muito melhor. Então veja, aleluia, louvado seja Deus, que Deus ele dá sempre um alento, Deus ele dá sempre um despertamento. Quando olhamos para o versículo, aleluia, de número 27, nós vemos Deus falando: a bênção quando ouvis, aleluia, os mandamentos do Senhor, vosso Deus, aleluia, que hoje vos vejo. Veja, Deus tem um tratado tão especial para com, aleluia, a igreja, para com o seu povo, que ele dá um alento ali a Moisés, dizendo a bênção, aleluia, Moisés, quando eles ouvires a minha voz, as bênçãos viriam sobre ele, quando eles guardarem, aleluia, os meus estatutos, aleluia, que eu vos ordeno, que hoje vos mando. Deus sempre ele quer, meus amados irmãos, que andemos, aleluia, aleluia, servir a ele em espírito e em verdade. Aleluia, Deus. Mas se por outro lado, aleluia, nós sabemos, aleluia, que tem um adversário que procura sempre tirar, aleluia, nós da presença. Deus ele dá um alento, aleluia, de um adversário que está tentando tirar sempre o crente da presença de Deus, trazendo, aleluia, empecilho, trazendo dificuldade, trazendo cansaço, muitas das vezes trazendo, aleluia, próximo ali do horário do culto, aleluia, empecilho, aleluia, de tirar eles da presença de Deus. Deus ele dá sempre um alento, aleluia, de que o crente deve estar, aleluia, em sua casa, orando, de joelho, buscando a santidade, buscando a sua palavra. Se por outro lado, aleluia, aquele povo adotasse os caminhos dos ímpios, a Bíblia diz que a maldição de Deus cairia sobre eles. Veja, aleluia, infelizmente, aleluia, nós vemos um mundo aí fora que infelizmente a maioria, aleluia, não segue o verdadeiro evangelho, não segue a verdadeira palavra de Deus. Mesmo Deus, aleluia, falando abertamente, aleluia, que quer, aleluia, abençoar, que quer salvar, que quer, aleluia, colocar eles, aleluia, num bom lugar. E Deus coloca, aleluia, sobre cada um de nós a escolha. E Deus coloca sobre cada um de nós o caminho, mostrando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, aleluia, que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus coloca, aleluia, a mesma escolha, a
bênção e a maldição nos tempos atuais. A Bíblia diz, aleluia, se seguimos, meu amado ouvinte, o Evangelho de Cristo, se seguimos, aleluia, a palavra de Deus, se seguimos, aleluia, o verdadeiro, aleluia, Evangelho, aleluia, se servimos continuamente, teremos as bênçãos, aleluia, de Deus e o seu poder. Se deixarmos a Deus e os seus justos caminhos, não receberemos a sua presença, nem a sua proteção, e nem tampouco a sua ajuda. Veja que para aquele povo era, aleluia, vocês escolhem a bênção, porque o caminho da maldição, o caminho da perdição está aí, e o alento é, aleluia, que você siga o caminho da paz. Quando olhamos, aleluia, louvado seja Deus, Deus sempre falando abertamente a cada um de nós através da palavra. Versículo de número 29. E será que havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a quais vais, aleluia, para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Aleluia, louvado seja Deus. Veja que Deus sempre lhe fala da bênção para aqueles, aleluia, que deixam as práticas pecaminosas. Aleluia, veja que a bênção segue os seus seguidores. Porventura não estão eles, aleluia, daqui do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habita na campina de fronte de Gilgal, aleluia, junto, aleluia, aos carvalhais de Moré, porque passareis o Jordão, aleluia, para estardes, aleluia, para trás, aleluia, possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e possuireis e nela habitarei. E o último versículo, aleluia, para finalizar, aleluia, eu quero dizer aos amados irmãos que o segredo está sempre na palavra de Deus. Aleluia. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Siga, aleluia, a minha palavra. Nós vemos, aleluia, que seguir a Cristo, aleluia, é seguir a palavra de Deus. Nós vemos que Deus, aleluia, falou ali através de Moisés, coloquei no diante do povo a bênção e a maldição. A bênção, aleluia, quando guardares os meus estatutos, quando guardares as minhas palavras, prosperarão. Mas se deixares a minha palavra, aleluia, se deixares, porque, aleluia, aquele povo, aleluia, estava adorando a outro Deus. Aleluia, eles deixaram de, aleluia, escolher a bênção e passaram a escolher a maldição para eles mesmos. E Deus falou abertamente: eu coloco adiante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando, aleluia, obedeceres, aleluia, os meus estatutos, que é a palavra de Deus, e a maldição quando vocês seguirem outros deuses, como estão seguindo nos tempos atuais. Esse mundo aí já é maligno, mas a igreja de Cristo, ela caminha para o céu. Eu e você fazemos parte da igreja de Cristo. Eu e você temos, aleluia, certeza plena do Deus que nós servimos, porque nós fizemos, aleluia, como Maria, escolhemos a melhor parte, que é a palavra de Deus, que é os seus estatutos, e guardando ele, a Bíblia diz que nele somos mais do que vencedores, e olhando para frente venceremos, porque o leão da tribo de Judá, o general de guerra, é quem nos guia na batalha. Aleluia, o inimigo pode, aleluia, fazer, aleluia, o que ele quiser, mas Deus, aleluia, nesta noite diz: os verdadeiros guerreiros e adoradores me adorarão em espírito e em verdade. A minha proteção está sobre eles para levar o meu evangelho. Deixa eu ver essa oportunidade em Jesus. Amém, meus amados. Deus é fiel. Continue ouvindo a sua voz. Continue obedecendo a sua palavra. Aleluia. Nós vamos cantar mais um hino. Depois do hino nós iremos contribuir, tá certo, irmão? A nossa oferta, com os nossos pedidos. E assim Deus vai nos abençoando. Oramos, Pai. Tu abençoa nesta noite os ofertantes e os dizimistas da tua casa. Abençoa, meu Pai, aqueles que não podem ofertar, não podem,
aleluia, ofertar nesta noite. Mas o Senhor continue cuidando, continue abrindo as portas, continue, ó Deus, no necessário. Abençoa teu servo que vai fazer este trabalho. E assim, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para Jesus. Então, em bem conhecido, 322. 3, 2, 2. São as Santas Escrituras que nos conta de Jesus, a qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. A morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi ao lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo deste canto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém? Continuar ouvindo a mensagem do Senhor. Vamos ver o Diácono José. Ele dá uma palavra para a igreja e assim nós vamos adorando a Deus. Né? Quando você nunca mais vai ser ouvido. Né, irmão? Quando Jesus levar a sua igreja, aleluia, nunca mais vamos ter a oportunidade. Aqueles que ficarem mais na igreja estão desfrutando da presença de Deus. Glória a Deus. Só os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos estar falando mais um pouco da bondade de Jesus, né? Vamos estar falando mais um pouco. De Deus, pois nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, nós estamos aqui porque nós necessitamos da bondade de Deus, nós necessitamos da palavra de Deus, né? E conforme diz aqui em Gênesis 5, capítulo 7, de Deus anuncia o dilúvio a Noé.
Aleluia! Mas o povo não acreditava em Noé. Muitos diziam: esse velho está maluco, pois tem 40 anos que não chove. E ele disse que vai chover. E cismou em construir essa arca. E diz que nós devemos entrar na arca. E ali, irmãos, muitos ali não obedeceram à pregação de Noé, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Por que destruiu a todos? Foi a desobediência do ser humano. Aleluia! O ser humano desobediente, desobedecendo a Deus, desobedecendo o mandato de Deus, pois Noé pregou ali que o dilúvio viria. Ainda diz: arrependei-vos, porque o dilúvio virá e destruirá todos, mas não obedeceram a Deus. Gênesis 18:16 também diz: Deus promete um filho a Abraão. Abraão, que se chamava Abrão, passou a se chamar Abraão. E Sarai, a sua mulher, passou a chamar Sara. Aí a Bíblia diz que Abraão até deu um certo deboche, né? Como pode eu, com idade já avançada, ser pai? E Deus diz que vai me dar um filho. Mas a promessa de Deus, irmãos, a promessa de Deus, ela não falha. Ela não falha. Se Deus prometer para você, você pode ter certeza que vai se cumprir. Você nunca está sozinho, Deus está sempre do teu lado. Muitas das vezes a gente pensa, né? Poxa vida, aconteceu tal coisa comigo. O que será que está acontecendo? Quem que está errado? Eu ou Deus? Mas muitos não reconhecem que o erro é o próprio ser humano. Muitos pensam que Deus está castigando o teu servo, mas não é. São a correção de Deus, porque Deus quer a coisa certa. Deus não é um Deus pela metade. Não adianta você ser um crente Raimundo, um pé no mundo e um pé na igreja. Ou você serve a Deus ou não serve. Porque o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, Deus não quer, esse não herdará o reino celeste. Jesus Cristo também foi milhares e milhares de milagres ele operou na terra, né? Teve a cura da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue teve um propósito ali no coração. Se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. E ali muitos ali, a Bíblia diz que a multidão era grande, mas a fé daquela mulher era maior ainda. Pois a Bíblia nos diz que ela já não tinha mais o que gastar. A medicina não resolveu o problema dela, mas Jesus resolveu através da sua fé. Pois ela se pôs no coração ali que se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. Aleluia. E sendo assim, irmãos, ela tocou nas vestes de Jesus. E a multidão ali apertava Jesus. Jesus ainda questionou com os seguidores dele: quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta e você diz: quem me tocou? A multidão é grande, a multidão te aperta e você pergunta: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher toda trêmula, né? Receiosa,
chegou até Jesus e disse: Mestre, eu te toquei. Jesus disse para aquela mulher: então vá, pois a tua fé te salvou. Voltando no texto lá em Gênesis, né, irmão? Gênesis 3, versículo 1, onde diz ali que quando Deus, Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia. O presbítero Daniel, inclusive, tocou nesse assunto da Bíblia no dia de ontem. Mas Deus fez o mundo e fez Adão. Fez Adão e orientou Adão que tudo esse paraíso aqui, tudo, você pode usufruir de tudo. Você só não pode usufruir dessa árvore, porque se você usufruir dessa árvore, certamente morrereis. E foi o que aconteceu, irmãos. Adão realmente, Deus foi procurar Adão estava escondido porque o pecado entrou em Adão. E ali ele quis inventar uma desculpa, né? Deus foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que o Senhor me deu que me enganou. Aí a mulher, para se defender, falou: Deus, foi a serpente que me enganou. Ninguém quis assumir ali, irmãos, o seu feito, né? Ninguém quis assumir ali a determinação de Deus, que Deus ordenou eles que se usufruísse daquela fruta, certamente morrereis. E realmente entrou o pecado no mundo. Inclusive hoje em dia, a situação da igreja vazia e os bares lotados. Porque, irmãos, ninguém quer compromisso com Deus. Ninguém quer compromisso com Deus porque muitos perguntam, né? Igual usando as palavras do pastor, que certa pessoa perguntou para ele: o crente pode beber? O pastor falou: pode. O crente pode fumar? O pastor falou: pode. O crente pode fazer isso? Pode. Só não entra no céu. A palavra é dura, mas é verdadeira, né? Não existe purgatório, não existe reencarnação. A Bíblia é clara. Você tem duas opções: ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. A Bíblia diz que você tem essas duas opções. É doloroso? É, mas é verdadeiro. É bíblico, está escrito na Bíblia que você tem duas opções: ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Então, internautas, é um conselho que eu dou a você. Você que encontra desviado ou afastado da palavra de Deus, ou não reconheceu Jesus como seu Salvador ainda, reconheça enquanto é tempo, porque os sinais estão aí, são finais dos tempos. Não existe mais nada que possa acontecer que não esteja escrito na Bíblia. São terremotos, pai contra filho, filho contra pai, e assim sucessivamente, vários pecados adentrando ao mundo. O anticristo já está reinando, muito embora eu penso assim, no meu pensamento, que ele está meio camuflado, mas ele já está agindo, o anticristo já está agindo. Então, Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então nós devemos estar atentos à voz de Deus, que será doloroso, irmãos, aqueles que não alcançarem o seu galardão. Aqueles que não alcançarem a salvação, será doloroso, será muito triste
conforme tem um louvor que diz, será triste para ti o além, e será realmente doloroso mesmo aquele que não alcançar a sua salvação. Por isso, irmãos, por isso, internautas, vamos lutar para que possamos alcançar as mansões celestiais. A Bíblia diz que lá em cima será só alegria, lá nós iremos descansar, iremos cantar ao lado dos anjos e querubins. Ali nós cearemos com Jesus, sentaremos na mesa com Jesus. Então temos que lutar para que possamos alcançar as mansões celestiais. Amém? E que Deus abençoe ricamente os irmãos. Agradeço a Deus e agradeço ao nosso pastor Zé Maria pela confiança, né, que ele tem dado para a gente, né? De pregar um versículo, falar da palavra de Deus, cantar um louvor. Então a gente agradece ao nosso pastor que ele continue esse pastor, desculpa a palavra, pastor carrancudo, ele quer entrar no céu com poucos e ele não quer entrar no inferno com muitos. Ele prega a palavra de Deus. Aqui não se fala em dinheiro, aqui não se fala em nada. Nunca vi o pastor falar de dízimo, nunca vi o pastor pedir oferta para comprar isso, aquilo. Nesses 2 anos que eu vou fazer, que eu estou no ministério, apesar que eu estou engatinhando ainda no ministério, mas nunca ouvi o nosso pastor falar em dinheiro. Por quê? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas nós bebemos água da igreja, tem a limpeza da igreja, tem os produtos da igreja, e é por isso que nós devemos ser dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Não é um privilégio seu, não, irmão. É obrigação sua, pois diz lá em Malaquias 3, que nós devemos ser dizimistas na casa do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Agradeço mesmo a confiança do pastor, e se houve alguma falha, que os irmãos possam assim estar nos perdoando. Amém? Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Irmão Gilberto, um pouquinho de tempo, você toma uma gatinha do tempo de novo. Aleluia. Amém, amados. Vamos orar nosso pastor. Gente, Senhor, agradecido por tudo nesta noite e estarmos aqui na casa de Deus. Pois Deus já tem falado através dos louvores, também tem falado do Senhor através da sua santa palavra, né, irmãos? E o povo de Deus, a alegria do povo de Deus não está na casa do Senhor, amém? Porque na casa do Senhor há fartura de alegrias. E essa fartura de alegrias é ouvindo as mensagens do céu, falando da bondade do nosso Salvador, o que Ele fez, o que Ele faz. Tudo isso, né, irmãos, tem palavras dentro deste livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, que tem palavras de promessa, tem palavras para nos corrigir, tem palavra para... é o nosso manual, quero dizer, na verdade, para nos tirar pelo céu, amém? Glória a Deus. Então, diante de tudo, nós vimos que Deus já tem falado. E onde eu li nesta noite, todo crente, ele conhece os bens-aventuranças de Jesus ali passando para os seus discípulos. Amém? Quando ele estava ali no sermão da montanha,
aonde ele passava para os discípulos o que é um verdadeiro cidadão do céu, né, irmãos? Glória a Deus. Então nós vimos aqui onde Jesus, no primeiro versículo, que diz que Jesus, vendo ali a multidão, subiu a um monte e assentou-se assim, né? Aproximando-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Aí começou, amém? No versículo 3. E bem-aventurados os pobres, né, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, quando Jesus ali ele passava a falar para os seus discípulos esta verdade, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós vemos aqui que esta palavra maravilhosa, ela refere-se, glória seja dado o nome do Senhor, refere-se o quê? A vida maravilhosa na presença de Deus, uma vida abençoada, serão daqueles que têm o seu relacionamento com Cristo e que têm também a sua palavra. Eles receberão, né, de Deus o amor, né? Eles receberão o cuidado, receberão a salvação e eles recebem a presença diária de Deus na vida. Amém? E por fim, maravilhoso, nós sabemos que será o reino dos céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. É nós saber que nós somos essa nação, que quer dizer bem-aventurado, que quer dizer vocês são felizes, porque vocês, glória seja dada ao Senhor, diz a palavra, porque eles serão, diz, bem-aventurados pobres, eles serão felizes, né? Porque deles é o reino dos céus. Então se sinta alegre, se sinta abençoado, porque você faz parte do povo de Deus. Aí Jesus passava para os seus discípulos dizendo essa verdade, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Imagina aqueles que fazem a vontade de Deus. Também no 4, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Glórias a Deus. O que é que significa aqui chorar, né, irmãos? Então, chorar é a pessoa ter o coração quebrantado, é uma pessoa que está na presença de Deus e eles serão consolados, amém? Nas fraquezas, porque quando nos vem os problemas, glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que o Senhor ensinava para os discípulos dele, que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados pela presença de Jesus. Glória a Deus. Amém? Na presença de Jesus, muitas das vezes se encontramos tristes profundamente por causa, muitas das vezes, das nossas fraquezas, mas o que nos alegra é que nós temos um que nos consola. E Jesus ensinava isso para os seus discípulos, amém, irmãos? Que coisa maravilhosa! Eu me alegro diante aqui das bem-aventuranças que o Senhor ensinava para os seus discípulos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Também no versículo de número 5 diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão os céus. Que coisa maravilhosa! A pessoa ser manso, a pessoa ter um espírito de mansidão. Jesus estava ensinando ali, porque Jesus, ele era tudo isso. Jesus era tudo isso. Então ele ensinava para os seus discípulos, porque aqueles que fossem mansos, eles herdarão, né? E quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Que coisa maravilhosa. No versículo de número 5, que os mansos são o quê? Os humildes. Coisa maravilhosa a pessoa ser humilde, e a pessoa se compadecer das outras pessoas, também a pessoa, glória seja dada,
nós sabemos que muitas das vezes nós olhamos para pessoas que até têm assim um alto, quero dizer nas minhas palavras, uma pessoa bem estruturada, uma pessoa que tem alto estudo, mas quando ela se torna humilde, a gente se sente bem ao lado dela, não é? Mas quando há pessoas, irmãos, que elas são egoístas, pessoas que muitas das vezes eles só querem saber de si mesmo, muitas das vezes a gente não se alegra, né? A gente não se sente bem, mas pode ser uma pessoa de alto, né, nível, de alto gabarito, mas quando ele é humilde a gente se sente bem. Jesus ensinava isso. Aleluia. Né? Jesus ensinava o quanto é importante nós ser humildes. Uma pessoa humilde, todo mundo se agrada dessa pessoa. Aqui, irmãos, nesta noite, esta palavra aqui, Deus fala de várias maneiras. Então, eram os ensinos de Jesus aos discípulos. E aqui nesta noite estamos nós. E aqueles também que quiser chegar, que quiser aceitar a Jesus, tem que fazer a vontade do Senhor, amém? Para herdar o reino dele, amém? Então, assim, os mansos são os humildes, são aqueles que são submissos, eles diante de Deus, amém? Eles precisam ser humildes, eles precisam ser submissos diante de Deus. Então, aí acha neles um refúgio, né? Diante de tudo da graça de Deus na sua vida. Então é isso que eu e que você precisa, amém? Ser manso, ser humilde de coração, para que Deus possa se agradar de nós e que as pessoas que estão ao nosso redor também possam se agradar da minha pessoa e da sua pessoa, por nós fazer a vontade de Jesus. Louvado e agradecido seja Ele, amém? É maravilhoso, irmão, fazer a vontade de Jesus. Era por isso que Jesus, ele aqui estava ensinando, falando a verdade para os discípulos, porque era dessa maneira que precisava fazer para chegar às mansões celestiais. Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para sempre, amém? Outra passagem maravilhosa também está no versículo 6, e onde diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa palavra aqui quer dizer fome e sede de justiça, irmãos. Quer dizer o quê? Sentir fome da palavra de Deus, sentir sede da palavra de Deus, amém? Glória seja dada ao nome dele. Então o Senhor ensinava esta verdade, que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos, porque eles estão na presença de Jesus, eles estão fazendo a vontade de Jesus, eles estão saciando a sua fome. Isso aqui fala fome espiritual, sede espiritual da palavra de Jesus. Aleluia. E os ensinos maravilhosos de Jesus, na minha e na tua vida, amém? Então, eu e você que tem fome e que tem sede de justiça, aí a palavra diz, porque eles serão fartos. Estão ouvindo, estão se saciando a sua fome espiritual, a sua sede espiritual, porque nós precisamos dos conselhos de Deus nas nossas vidas, amém? É o manual do crente, a Bíblia Sagrada. Eu sei, glória seja dada ao Senhor. Apesar do meu pouco grau de estudo, mas eu sei que eu preciso de estar na casa de Deus, de estar lendo a palavra de Deus, de estar ouvindo a palavra de Deus, para que eu possa um dia chegar à presença de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo de número, glória seja dada ao nome do Senhor 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Os misericordiosos, eles estão cheios de compaixão, amém? E de dó para com aqueles que sofrem, o nosso próximo, que sofre, que passa por precisões, né, irmãos? Necessita de alguma coisa. Então, o crente, quando ele tem,
né, Jesus na vida, ele se compadece. Quantas das vezes Jesus mesmo, glória seja dada ao nome do Senhor, ele se compadecia, né, de tantas pessoas que passavam por necessidade, e Jesus, com a sua íntima compaixão, ele ajudava as pessoas, amém? E muitas das vezes nós, como crente também, louvado seja o nome do Senhor, né? Claro, eu tenho certeza que cada irmão já tem passado por situações de ver alguém necessitado, alguém sofrendo, e a gente se compadece, amém? Daquela pessoa, daquele próximo, amém? Mas o Senhor diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão também de Deus a misericórdia, amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos estarmos sempre aqui na casa do Senhor, amém? Para fazer a vontade dEle, ouvindo da sua palavra. Esta é a alegria do crente, é estar na presença do Senhor, amém? Então, nós vimos aqui que quando as pessoas eles são assim, eles veem o sofrimento daqueles que necessitam, e muitas das vezes nós precisamos, né, como Jesus fez, né, irmãos, no nosso alcance, que o que nós puder ajudar, com certeza alcançaremos misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? No 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, amém, irmãos? É preciso, como diz também, está lá também no Salmo 24, que também só vai ver a Deus na verdade, glória seja dada ao Senhor, aqueles que são limpos de coração. Aqueles que tiver alguma mancha no coração, ele não poderá ver a Deus, amém? Então eu e você, nós precisamos cada dia mais procurar limpar o nosso coração, fazer a vontade do Senhor, para que um dia, quando a nossa trajetória passar, a nossa jornada aqui na terra passar, que nós se encontrar com Ele, nós estejamos limpos de coração para alcançar a nossa coroa, amém? O nosso prêmio que está, amém, com o Senhor Jesus Cristo. Então, limpos de coração são os que foram libertos do quê? Do pecado, amém? Do poder do pecado, amém? Esses é que são limpos de coração. É aqueles, glória seja dada ao Senhor, que foram libertos do poder do pecado, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, e agora andam em novidade de vida, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo os mandamentos de Jesus de Nazaré, amém? Então o Senhor passava isso ali para os seus discípulos, para que eles aprendessem, com certeza, glória seja dada ao Senhor, porque um dia para ver Deus é preciso estar com o coração limpo, sem mancha de pecado, amém, irmãos? Porque o pecado não agrada a Deus, amém? Então ele só pode entrar no reino de Deus aquele que for limpo de coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo número 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que coisa boa, né? Quando diz aqui que os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus. Aqueles que agora aceitaram o Senhor, que reconciliaram, fizeram aliança com o Senhor Jesus Cristo e que têm agora a paz, né, com Ele mediante a cruz de Cristo. Amém? Então esses são os pacificadores. Eles agora, nós fizemos o quê? Se reconciliemos com Deus, agora nós temos paz com Ele mediante o seu sofrimento lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então agora, como diz a palavra do Senhor, né? Que bem-aventurados pacificadores, glória a Deus. Como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 9, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que coisa boa! Hoje nós sabemos que nós somos hoje filhos do nosso Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Vamos continuar alegre, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. No 10, bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Quem são eles? Quem são este povo? São todos os que procuram viver de acordo com a palavra de Deus e por amor da justiça, eles sofrerão perseguição. Todos aqueles, irmãos, que agora estão na vontade de Deus, que faz a vontade de Deus, que anda na vontade de Deus, sempre vai ter alguém para lhe perseguir. Mas Jesus disse ali para os seus discípulos, glória seja dada ao nome do Senhor, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Esse é o povo que vai herdar a mansões celestiais, quero dizer, amém? Então este é o povo, e eles sofrerão. Você sabe que o povo de Deus, todos aqueles que fazem a vontade do Senhor, que pregam o Evangelho, que fala da bondade de Jesus, sempre vai ter alguém que não vai gostar, que vai lhe perseguir, né? Muitas das vezes nós vimos que os discípulos passaram por isso, vimos que os homens de Deus, todos que faziam a vontade de Deus, levavam o Evangelho, a mensagem de Deus, sofriam perseguições. Mas no final de tudo, o que importa é que eles alcançarão o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. No número 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém? Quando nós falamos, quando se fala de Jesus, quando leva a palavra de Jesus, glória seja dada, muitas coisas vai encontrar, como diz aqui a palavra do Senhor. Vai encontrar quem vai lhe injuriar, que vai lhe acusar, né? Mas o que importa, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, é o que Jesus disse. O que importa foi o que ele disse. Quando mentir, quando disser tudo contra o mal, contra vós, por minha causa, né? Esses, como diz a palavra do Senhor no versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém? E para encerrar, nos alegra agora, para encerrar no versículo de número 12. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos eles passaram por perseguições. No final de tudo isso, né, do versículo de número 3 até o versículo de número, glórias a Deus, de número 11, onde ele falou aqui das bem-aventuranças, o que ia passar, tudo que Jesus estava ensinando. Ele disse no versículo 11, exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós, como crentes, não sabemos que todos aqueles, glória seja dada no Senhor, todos aqueles que andaram com Jesus, todos aqueles que fizeram a vontade do Senhor Jesus Cristo, eles passaram por perseguições, eles foram injuriados, mas o que importa é que é grande o galardão, amém? A recompensa lá no céu será maravilhosa, amém? Os meus passos e os seus passos, glória seja dada ao nome do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, toda esta receita que está aqui que Jesus deu, no final, o meu e o teu galardão está garantido, a nossa recompensa está garantida na pessoa bendita de Jesus, amém, irmãos? Vamos olhar para Jesus. O mundo que está aí fora não tem nada a nos oferecer. Este mundo pecaminoso, este mundo de maldade, este mundo de tantas e quantas coisas, mas o que nós precisamos fazer é olhar para Jesus, é cada dia buscar Jesus, amém, irmãos? É fazer a vontade de Jesus, porque nós estamos vivendo a última hora, a qualquer momento a trombeta vai tocar, e se eu e se você, nós estivermos com o nosso coração limpo, nós veremos a Deus.
Glória a Deus. Vamos tirar do nosso coração, vamos arrancar do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Jesus. Amém? Vamos tirar aquilo que não presta, vamos jogando para lá. Se há tentação, me pede clemência a Deus, converse com Jesus. Jesus, tira isso de mim. Eu não quero isso, eu quero você, Jesus. Amém? É isso que nós precisamos, irmão, porque a nossa jornada aqui na terra é passageira, os nossos dias é passageiro, mas há um lugar maravilhoso esperando por mim e por você lá no céu. Amém? E aquela cidade santa, aquela cidade maravilhosa, aonde a nossa luz será Jesus, a nossa alegria vai ser Jesus, o nosso louvor será Jesus. Oh, que coisa maravilhosa! Vamos pensar no céu, vamos adorar Jesus, vamos almejar Ele cada dia mais, porque, como já disse, nós somos a geração que estamos vivendo tantas e quantas coisas neste mundo. Nós estamos vendo, nós estamos contemplando, nossos olhos estão contemplando tanta da coisa neste mundo, os sinais estão aí, amém? Mas eu e que você, glória seja dada ao nome do Senhor, vamos lutar para chegar no céu, amém? Vamos lutar para nós um dia se encontrar com Jesus, dar aquele abraço forte nele e dizer: Jesus, eu agora vou viver feliz por toda a eternidade ao teu lado, amém? Que Deus em Cristo assim o abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos gratos, né? Estamos na casa de papai, agradecido por ele ter nos dado esta oportunidade de estarmos aqui, né, para agradecer a ele por mais um dia. Tantos que poderiam estar aqui nesta noite agradecendo a Deus, não é? Por Deus ter lhe dado fôlego de vida. Se estimasse aquele conselho de um homem de Deus que escreveu o Salmo 150, versículo 1. Como é que você diz aquele salmo? Você sabe citar aquele salmo sem ele? Salmo 150. Temos aí um convite. Salmo 150 tem ali um convite. O salmista nos convidando. Aleluia! O salmista convidando a todos. Se reúnam, venham cá. Aleluia! Vocês que têm fogo de vida. Aleluia! Venha louvar ao Senhor. Amém, irmão? Tem coisa melhor, irmão, do que louvar a Deus. Então o salmista nos convida a todos que têm fogo de vida. Venha, vamos louvar ao Senhor. Porque o Senhor, aleluia, é aquele que merece. Meu amado, nós já ouvimos tanta coisa boa nesta noite. E Deus tem promessa para nós. Você que está lá fora nos ouvindo, Deus tem promessa. E quando o homem é fiel a Deus, diz a Bíblia, Deus prolonga o seu dia de vida aqui na terra. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero dar um versículo sem comentário nesta noite para a igreja. Está lá no livro Deuteronômio, capítulo 30. Veja o que Deus fez, conforme já vimos nesta noite, o irmão falar sobre as boas bem-aventuranças. Meu amado, eu não sei como é que o homem conhece a Deus, sabe que é feitura de Deus, sabe que é imagem de Deus, sabe que Deus ofereceu, Deus deu seu Filho para nos resgatar, para dar a sua vida por nós, e Ele recua.
desviado, caído, aleluia, e muitas vezes fazendo coisa que Deus não se agrada. E Deus chama, Deus convida, Deus dá oportunidade, mas aqui no versículo ou no capítulo 30 do livro escrito por Moisés, o último livro de Deuteronômio, capítulo 30, nos diz a palavra de Deus no versículo de número 19. Ninguém se esconde, irmãos. Aleluia, você disse o salmista no Salmo 139, se eu subir ao céu, lá está o Senhor. Se eu fizer a minha cama lá no lugar mais profundo, aleluia, ali o Senhor está me vendo. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Veja o versículo de número 19, como nos fala nesta noite. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva você e toda a tua semente. Aleluia! Deus chama e Deus coloca, aleluia, na frente de um homem. O Deus chama, Deus dá a oportunidade, mas coloca, aleluia, na sua frente, aleluia, para você escolher, aleluia, a quem deve adorar, a quem deve servir, aleluia. Mas ele disse: o céu e a terra, hoje eu tomo por testemunha contra ti, que coloquei à tua frente a vida e a morte. Glória seja dada ao nome do Senhor. A bênção e a maldição. Agora a escolha, aleluia, é sua. A escolha é do mundo. A escolha é do homem que está lá fora, sem saber para onde vai. Mas aqui tem os crentes que tem feito uma boa escolha. E adiante do versículo que o irmão Gilberto terminou de ler, da leitura que fez: se exalte, se alegre, tenha prazer, você vai ser perseguido, alguém vai te aborrecer, alguém vai deixar você de lado, alguém não vai, aleluia, te receber. Se alegre, o céu te espera, o reino do céu está preparado para você. E ele disse: olha, mundo velho aí, aleluia, o céu e a terra, hoje eu tomo por testemunha contra ti, que te deu uma oportunidade, aleluia, que te ensinei o que você deve escolher. Aleluia. Então escolha a vida. Amém, irmão? Escolha a vida para que viva você e toda a sua semente. É o propósito de Deus. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, aleluia, para o mundo que está caído. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão mortos nas suas práticas de pecado. Mas Jesus coloca na tua frente, você que está aí na praça, aleluia, você que está nos ouvindo através, aleluia, deste serviço de som, aleluia, que Deus te dê oportunidade para que você escolha. Se escolher a vida, vai morar com Deus. E se morar ou se escolher, o outro lado vai entrar em um lugar, aleluia, de tristeza, de sofrimento. Mas que Deus abençoe você. É por isso que a Bíblia diz que o aviciado não tem parte do reino de Deus. Aquele que vive nos vícios, aleluia, aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que se prostitui, aquele que faz coisa indecente, aleluia, não tem parte do reino de Deus. Mas a Bíblia diz: escolha a vida para que viva, glória seja
do Senhor. Que Deus abençoe. Glória a Deus, que Deus abençoe a você que nesta noite está nos ouvindo. Vamos viver fazendo a vontade daquele que nos chamou. Vamos olhar para Ele que é o autor e Ele vai, aleluia, nos capacitando, nos dando força, aleluia, aleluia, dizendo, as coisas vão chegando, o mal nos aproxima, mas o Senhor nos dá vitória, aleluia, ainda que o mundo se levante contra nós, mas Deus é maior, Ele vela, Ele cuida, aleluia, da sua igreja. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. E amanhã nós temos oração, ciclo de oração, amanhã de 2 horas da tarde. Se você deseja fazer parte da oração. Porque uma oração é como o irmão Alex sempre diz. Você tem carro, você já abençoe o carro. Vocês têm carro, porque quase todo mundo aqui tem o seu transporte. Só irmãos aqui tinha, mas vendeu esse. Mas sabe o que é o pai? Ele é motorista, ele tem habilitação. Qual de vocês aí, por favor, que já fez uma viagem no seu carro, na sua moto, sem gasolina? Quem já andou com um carro sem gasolina aqui? Ninguém. Não. Não conversa você para cá, não, sem gasolina, não. Não? Não pode ser, você não vai, né? Não anda, irmão. Carro sem gasolina não anda. Crente sem oração, irmão, o mandato dele é pouco. O desejo dele é pouco. A santidade dele é pouco. A vontade dele é pouco. Mas quando o crente ele vive de oração, é como um carro que está com o tanque cheio. Quando o carro está com o tanque cheio, você convida um amigo e diz: vamos comigo para o Recife? E entra no seu carro e tira para você, porque você tem confiança que o tanque do seu carro está cheio. Aleluia. Ela é que diz: olha, a oração é como a gasolina. Amém, irmão? A oração prepara o crente. A oração ensina o crente ele se humilhar.